aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, todos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo-lhes feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Obrigado, Pai. Te agradecemos por essa manhã, por esse culto e pela escritura que acabamos de ler. Nós estamos aqui porque cremos no Senhor, na sua palavra, e viemos aqui para o melhor aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, nos preparar para te servir, porque somos cristãos. Ajuda-nos em ti, que a bênção extensiva, teus filhos que por motivo justo não puderam comparecer, outros por falta de revelação, outros por negligência, mas o Senhor conhece a cada um. Mas que a eleição que está dentro deles faça a diferença. Recebe o culto que te prestamos, abençoa essa casa de culto, seus ministros, os pastores, evangelistas, os diáconos, cada auxiliar, obreiros, levitas, todos quantos fazem parte, todos ofertantes, os dizimistas, que eles sejam prósperos. A única forma da tua igreja ter é eles tendo. Coloca na mão deles. Abre as portas para os teus filhos. Ilumina-os. Inspira-os. Mostra os teus filhos. E coloca no caminho de teus servos pessoas justas para ajudá-los, ampará-los, protegê-los. O Senhor sabe como cuidar. O Senhor diz que o leãozinho geme e o Senhor cuida. Os passarinhos não têm a experiência que temos, mas o Senhor cuida. Até mesmo o lírio está em cima do lodo. O lírio em cima da podridão. Oh, mas como o Senhor cuida do lírio? Como o Senhor se preocupa com alguém que está em cima do que é podre? E nem Salomão, com toda a sua riqueza e beleza, recebeu o cuidado que o Senhor teve com o lírio. Como o Senhor age dessa forma? Fez pelo lírio mais do que fez por Salomão? E o Senhor disse que nós temos muito mais valor do que o lírio. Aleluia! Se os passarinhos já se alimentaram hoje, como nós, Senhor? Fui moço e hoje sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabemos que podemos passar por dificuldade, por lutas, mas jamais mendigaremos, porque nós temos o Senhor, o provedor, o que abre portas onde não há portas. E neste momento o Senhor está se movendo, o Senhor está agindo, o Senhor está se mexendo. O Senhor tem anjos especiais que sabem romper essas armadilhas, quebrar essas grades, tirar esses agrilhões, romper essas algemas. Manda reforço celestial para abrir caminho para nós. Se o Senhor mandou um profeta como João Batista, como um trator de esteira, cortando montanha, planeando o vale, como o Senhor não pode mandar também um profeta para nós, um anjo para nós desses dias? Abençoa esta tua filha, esse teu filho, que numa manhã como esta está endividado, o Senhor não podendo pagar nem mesmo a sua luz. Mas o Senhor sabe como mudar isto agora. Coloca na mão de tua serva, teu servo. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
ele tem crédito diante do Senhor. Ela tem crédito diante do Senhor. Ela é uma mulher de fé. E a fé te agrada. A fé não respeita o humano, os obstáculos. A fé não discute. Sem discussão, dá vitória ao teu servo. Dá vitória ao teu servo. Que esta manhã de escola dominical, que é manhã da bênção, é manhã da vitória. Que saiamos daqui dizendo: a vitória é nossa. A vitória é nossa. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se o Senhor venceu, nós vencemos. Se o Senhor passou por tribulações, nós passamos. Mas se o Senhor venceu, nós vencemos também. Recebe toda a nossa gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém. Senta, viu? Eu queria dar algumas notas para vocês sobre esse capítulo 20. Sobre a unidade. Quando lemos o Deuteronômio, principalmente, Deuteronômio quer dizer repetição. O livro de Deuteronômio, o seu conteúdo seguiu um período de 20 dias. Durante 20 dias foi tratado tudo que tem em Deuteronômio. O Gênesis, 300 anos. Mas o Deuteronômio foi somente 20 dias. Foi uma repetição de tudo quanto Deus já havia falado através do seu profeta. Ele estava repetindo ali nas planícies de Horebe, Sinai, não estou seguro. Quando lemos Deuteronômio capítulo 4, principalmente, além do 11, etc., nós encontramos o que os judeus chamam de Sena, de Sema ou Semá, uma questão mais idiomática. Hoje eu ficaria mais com o Sema, com M, e não com N, como está aqui. Mas se você chamar de Semá, também está certo. Ficou conhecido como o Sena, ou Sema, e tem atravessado séculos de tradição judaica. O Sema contém a confissão central do judaísmo e perdura até o dia de hoje. São recitados como oração diária, juntamente com outros textos. Jesus até chamou de o maior mandamento. Para entendermos o plano da redenção, é necessário compreendermos a unidade de Deus. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Deixa eu dizer uma coisinha. Não importa que seja contra mim. Se eu não der conta de cumpri-la, mas convém que eu diga isso aqui. Nós usamos muito a leitura na igreja. Não somente a leitura bíblica, ou melhor, da Bíblia, tudo é bíblico. Não somente a leitura da Bíblia, mas a leitura das mensagens. No meu caso, eu estou lendo o livro Ponto e Vírgula. Eu queria dizer uma coisa muito séria. Em primeiro lugar, toda leitura que você for fazer na igreja, você deve ter conhecimento dela antes. Inclusive o texto que você vai ler para pregar. Leia várias vezes. Peça para alguém ler para você, por causa da pontuação, porque quando você for ler,
alguém está com a Bíblia aberta. Você diz, vamos ler no capítulo tal e verso tal. Nós já enfrentamos problema com tradução. Existem muitas traduções, algumas delas que nós não devemos usá-la. Nem toda tradução bíblica deve ser usada na igreja, principalmente no púlpito, por pregadores. Os pregadores devem ter muito cuidado com a tradução que usam. Você deve ter, nós estamos numa base de 8 ou 9 traduções distintas, impressões distintas. Você deve ter todas elas, mas você deve usar na igreja aquela que a maioria usa ou que é mais aconselhável. Eu prefiro ficar, se eu pudesse fazer uma Bíblia, eu faria a Bíblia no Velho Testamento com a corrigida e no Novo Testamento com a atualizada. O que é impossível, ninguém vai fazer uma tradução assim, uma edição assim, atualizada no Novo e corrigido o Velho. Porque mesmo que a Bíblia foi escrita na Vulgata Latina, a Bíblia veio do vulgar latino, que a plebe falava, para o português. Mas quando passou para o português, já foi escrito no português erudito. Eu tenho uma Bíblia portuguesa de 1830, que aqui para nós é difícil entender. Porque é muito alto linguajar. A gente lê porque conhece já os outros textos. Sapientíssimos, por eruditos. Exemplo de João Ferreira de Almeida, que era um homem muito culto, mas se dedicou a traduzir a Bíblia para o português, sendo português, mas já falava tão pouco português, que viveu mais na Holanda, na Alemanha e em outros países que nem existem hoje, com esses nomes. Então, o fato da Bíblia ter vindo da Vulgata para o português é uma complexidade. Agora, nós tiramos do português erudito e trazemos para o português do dia a dia. No caso dessa sua Bíblia que você tem aí, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje ou na atualizada. Ela nos salva de determinados vícios, mas também traz para um linguajar tão comum, como se estivesse lendo um jornal. E isso perde um pouco da reverência. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é como você se expressa. Você que vai pregar, leia o seu texto antes. Leia bem o texto, para não gaguejar na hora de ler. Se você tem dificuldade de ler, peça para sua filha ler para você. Filhinha, lê esse texto aqui que o papai vai pregar hoje à noite. Querida, peça para sua esposa. Querida, leia esse texto para mim bem, que eu quero pregar hoje à noite. Aí você lê o texto com precisão. Sabe por quê? Porque nem todo dia na igreja, quem está lá, sou eu e você. Então, a maneira que você vai ler o texto já faz diferença. Quando você lê aquele capítulo, acho que é no livro, no exclamação sobre gramática, você vê algumas coisas que eu coloco ali e outras mais que eu poderia citar, da dificuldade de você não ler corretamente. Abster. A Bíblia diz, abstei-vos de toda aparência do mal. Mas quando você pega a Bíblia, você diz, abastei-vos de toda aparência do mal. Todos nós lemos assim. Porque você não pede para uma pessoa ler. Abastei é encher de toda aparência do mal. E a Bíblia diz que para você se afastar de toda aparência do mal, se abster daquilo. Peça para a mamãe ler, peça para o papai ler, peça para a filha ler, peça para uma pessoa que saiba ler. E vou logo mais adiantado. Se você tem dificuldade de ler, não leia. Peça para alguém vir no púlpito e ler. Hoje, terça-feira, nós vamos ter um culto de oração e nós vamos ler a mensagem X. Eu quero pedir aqui ao irmão fulano, que está com a vista melhor. Você se desculpa no óculos. Pedir para o irmão fulano, que está com a vista melhor, fazer a leitura. A congregação sabe o que vai acontecer? A congregação vai te honrar. Manda o irmão fulano ler, manda a irmã fulana ler. Não leia você. Porque a igreja não suporta
Você fica reclamando do óculos, e não é o óculos, é que você não sabe ler. Você pode ser um bom pregador, mas pode não saber ler. Nós tínhamos lá na Condor um excelentíssimo pregador, e era cego. Ele vinha com a neta, mandava a neta ler a escritura, e o resto ele dava conta. Ele só não conseguia ler, mas a cabeça dele tinha graxa, como diz o papai. Nós temos um ancião aqui na igreja, ele lê com muita dificuldade, já por causa da idade. A vista dele está bem curta, o cabelo que está comprido. Mas sabe o que ele faz? Durante o dia ele vê o texto que quer ler, segura bem, aí chega aqui, meus irmãos, aqui está meu mestre, eu vou ler aqui Malaquias 4:5, está em Gênesis. Mas lê certinho, porque ele já fez em casa. Porque ele é mestre, ele está ensinando a gente. Outra coisa, pegue o versículo, pegue uma folha de papel, né, e coloque o versículo em letras bem grandes, garrafais, e colhe na Bíblia. Não é só aquele versículo, sabe? Vamos ler e tal, aí você lê. Não precisa fazer como fazia o irmão Peniche, que ele usava aqueles monóculos. Não tinha? Rapaz, tudo é de onda, né? Tudo é o tempo. Eu vivi o tempo que tinha um monóculo. Você recorda que colocava a foto, né? Era um negócio pequenino, parece um pendrive. Olha, nem tinha essa palavra pendrive. Igual um pendrive. Colocava a foto lá no fundo, aí eu devia pegar. Você via a foto normal. Aí o elemento usava aqui, o rapaz que tinha aquilo, ó, de problema, trazei. Então aquilo abria a letra. Aí o Peniche vinha para o culto e trazia lá o pendrive dele. Aí ficava. Colocar no olho aqui, parece esse de relojoeiro, né? Igual aquele negócio. Não. De Deus. Amém, irmãos? Então é Deus. Os irmãos já entenderam, né? Já, estão me entendendo, irmão Pintinho? Aí até que ele calibrava. Deus amo. Aí alguém dizia, amor. É isso que o irmão falou. Bom, a verdade é que ele ia embora com o pendrivezinho dele lá. Mas quando ele desligava, desconectava o pendrive, pode deixar que o resto saía. Eu estou dizendo isso aqui para chegar ao que eu vou falar. Se você vai fazer a leitura aqui no púlpito, não se prenda à leitura. Não fique preso com os olhos na letra. Isso fica feio e é errôneo para quem está se comunicando com massa. Também não fique olhando para a lâmpada. Eu tinha um evangelista chamado Raimundo Guedes da Silva. Chegava, quer dizer para os irmãos que Jesus é bom e é bom mesmo, e tem que ser bom, e a ideia de que não seja, e amém. Se ele focasse nessa lâmpada aqui, começava e terminava. Ele também não olhava para aquela, podia queimar as outras. Ele estava certo aqui. Fica muito feio. Eu vi um jornalista no Rio, na campanha Billy Graham Grande Rio, em 74, ele usava essa expressão assim. Billy Graham é o príncipe dos pregadores, porque o seu olhar é um sermão. Billy Graham é o príncipe dos pregadores, porque o seu olhar é um sermão. Na verdade, era uma comunicação fundamental. Ainda vive, está muito débil, mas a maneira dele tratar com o auditório, falar para o auditório, pregando no Maracanã. Maracanã teve a sua maior lotação. A maior lotação do Maracanã foi de um jogo entre Santos e Flamengo.
disse a Dorinha. 160 mil pessoas. Foi a maior lotação que o Maracanã já teve. 160 mil pessoas. Nunca houve isso no Brasil e nunca mais haverá. Santos e Flamengo. Mas a maior lotação do Maracanã foi na campanha do Billy Graham, Grande Rio. 250 mil. 250 mil pessoas. 90 mil pessoas mais. O Maracanã só comportava 220 mil. E entrou 250 mil, porque foi usado o campo. Foi colocado no campo 50 mil pessoas no campo. Só não afundaram porque não deu para afundar. Entendeu? Hoje não se usa mais. Aquela experiência acabou. Hoje, se você vai fazer uma campanha em estádio, não pode usar mais o gramado. Naquelas horas, usaram, danificaram o gramado todo. Principalmente pé de crente, que sai fogo, entendeu? Quando batia o pé lá, meu filho, queimava tudo, né? Então acabaram com o campo. Mas foi uma luta muito grande. Dizia o pregador, dizia o jornalista, ele fala mais com os olhos do que com as suas palavras. Estou chamando a atenção para você evitar isso aqui. Se eu não fizer, não se prenda a mim, não siga o meu exemplo. Faça você corretamente. Você que lê a mensagem, você que lê a Bíblia, não baixe a cabeça. Isso, não faça isso. Assim, não faça isso. Inicialmente, levante. Levante o livro, então. Não faça isso. Veja nas câmeras, filme. E não fique aprendendo que você vê os pregadores pregando por aí, nos filmes que vêm por aqui. Porque eles não assistem na escola dominical, então estão escusos, não aprenderam isso que eu estou falando. Isso aqui é para nós da missão transcontinental. Eu tenho fita aí, que você só vê a ponta do cabelo do indivíduo, nada mais. Ele fica aqui atrás do microfone e não aparece nada, não tem nada. E quando está bem inspirado, ele fica falando para cá, o microfone fica para ali. Para ele está bem. Agora, para o povo, para a internet, etc, etc. Não faça isto, não baixe a cabeça. Isso aqui assim. Não faça isto. Não faça isto. Levante. Fique. Isso é necessário. Segundo, não fique lendo o tempo todo, olhando para o livro. Levante o olhar. Levante o olhar. Senão, você vai se surpreender. Quando você levantar o olhar, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, ninguém está olhando para você. Isso eu te garanto, ninguém está te olhando. Segundo, a Batista já está em alfa. Porque não tem comunicação, você não está se comunicando. Não tem resposta. Você está falando ao éter. Agora, como eu posso corrigir isso? Conhecendo o texto. Leia a mensagem, aquela mensagem que você vai ler, eu estou me referindo talvez aos dirigentes, pregadores, sei lá. Aquela mensagem que você vai ler na igreja, leia antes. Aquelas palavras difíceis de pronunciar, você grifa. Você grifa aquela palavra. Se não entender bem, escreva no lado, para esclarecer. Separe as sílabas. Na hora de pronunciar, você pronuncia a palavra certinho. Você vai lendo, quando vai chegando naquela que é difícil de pronunciar, entendeu? Você já não vai fazer como aquele pregador que... Lá vai a questão de perguntar para alguém. O profeta diz assim, eu estava roçando, podando uma árvore aqui na frente, quando as abelhas me atacaram. As abelhas me atacaram e eu fiquei preocupado, elas vão me matar, abelha italiana. Cobriram o profeta. Ele diz assim, e eu disse para ela, irmãzinhas, me perdoe, eu não sabia que vocês estavam descansando.
eu quero dizer uma coisa, mas disse uma boa coisa. Oxalá que todo marido fosse um pouco mais decente com a mulher. Porque ele sai cedo para trabalhar, tem que sair, tem que estar batendo na cama e criando caso, e falando e tal. Vai trabalhar, rapaz, deixa tua mulher dormindo. Vocês casados não tinham esse acerto, que ela tinha que acordar. Tu não sabe fazer um café? Um marido que não sabe fazer um café como eu, isso é uma vergonha. Sai. Irmãzinha, desculpem, eu não sabia que vocês estavam descansando. Mas eu estou apressado, porque eu só vim podar essa árvore, eu não estou aqui para mexer com vocês. Eu vim só podar a árvore. Mas eu vos amo e quero que vocês se afastem do meu corpo, porque hoje à noite eu tenho que fazer umas orações por pessoas que estão doentes esperando por mim. Ele disse, quando elas perceberam que eu as amei, elas saíram uma após outras e nenhuma me picou. Agora, você acredita que aquelas abelhas cobriram o irmão Branco sem picar? Picaram, e picaram bem picada. Que são abelhas italianas, elas são assassinas. Mas aquilo que estava nele já serviu de proteção, de anticorpos, né? Pois bem, aí ele diz assim, aí eu saí apressadamente, peguei o lexo, é um dicionário grego, peguei o lexo e levei, porque eu precisava fazer uma palestra sobre aquilo. Pegou o dicionário, e eu vi o irmão lá em Itaituba dizendo, impressionante, irmão, você vê que uma palavra de Deus é tão simples. O irmão Branco estava capinando, estava podando a árvore, as abelhas atacaram, ele deixou, saiu de lá, ele pegou o lixo e levou para a igreja. E fez uma pregação com aquele lixo. Não é lixo, o evangelista Cabral, é lexo. É um dicionário grego, fale grego. Mas eu não sei falar grego. Pergunte para a vizinha, pergunte para a esposa, pergunte para o filho, seja humilde. Você não conhece aquela palavra? Pergunte. Mas eu quero ficar só com isso aqui, viu, irmão? Evitem ficar preso. Isso é importante. Levante. Conheça o texto e leia. Sempre pegando a palavra. Os nossos assuntos são muito conhecidos. Então, no caso, eu estava lendo aqui. O texto de Deuteronômio 6, 4, 9 ficou conhecido como o Sema. E tem atravessado o século de tradição judaica. Quer dizer, eu já levantei a vista. Porque eu já sei que é de. Eu já conheci, eu já li que é de tradição judaica. Eu não tenho que ficar. E século de tradição judaica. Precisa. Exercício. Exercício. Esquece para lá. Vamos para o nosso sermão. Deus veio em forma humana. Ele era Senhor e Cristo. Porém, o tabernáculo de fora que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Encontramos registrado no primeiro capítulo de Apocalipse a pessoa de Jesus Cristo. Mas não confundamos a pessoa desse versículo com a manifestação de Hebreus capítulo 13 e verso 8. Eu estou na página 152, a qual ele manifestou mesmo antes de Abraão. Isso é doutrina. Isso aqui é doutrina. Jesus não existiu antes de Abraão, mas Cristo existiu. Tenha muito cuidado quando você questiona essas coisas, porque você se prepara para combater católicos e pode cair na mão de um testemunho de Jeová. Eu te aconselho a conhecer a doutrina dos testemunhos de Jeová, conhecer a doutrina dos mormons, conhecer a doutrina dos adventistas. Porque a gente só se especializa em combater trindade e a dualidade, que é pregada pelos mormons e pelas testemunhas de Jeová. Eu nunca esqueci de um testemunho de Jeová que chegou lá no Outeiro, pastor Gesiel Abreu de Carvalho, naquele dia evangelista, estava capinando na frente ali, eles chegaram lá e encostaram nele. Nós estamos aqui mostrando aos senhores que a igreja católica é uma igreja falsa. O senhor concorda? Concordo.
E também, esse movimento que tem pentecostal aqui, dessas igrejas pentecostais, isso é falso. Ele disse, concordo. Aí o Testemunho de Jeová já começou logo, perdeu o equilíbrio. Quem estava... Ele disse, bom, ou ele é crente ou é católico. Aí bateu nos dois. Porque acontece o seguinte, é que essas igrejas ficam por aí, envolvidas na política. O senhor acha que está errado? Disse, está errado. Disse, o senhor é daqui? Já estragou logo todo o sermão, entendeu? Porque ele estava preparado só para combater católico e assembleano. Agora encontrou um maranhense. O senhor é daqui? Disse, não, eu sou do Maranhão, que vem para cá e tal. Assim, depois nós estamos conversando. Você sabe, as igrejas se envolveram na política e isso tem dificultado o evangelho. Disse, perfeitamente, isso está acontecendo mesmo. Interessante, o senhor concorda tudo comigo? Ele disse, não, eu não estou concordando com o senhor, eu estou concordando com a verdade, porque não há nada mais que seja contra a verdade, a não ser pela verdade. Eu disse, mas o senhor sabe coisa, né? Pois é, mas eu estava falando o seguinte, é que não existe três deuses. Perfeitamente, não existe três. Ele disse, mas existe dois. Ele disse, perfeitamente, existe dois, porque o Pai se manifestou no Filho, mas o Filho é o corpo, e o Pai é espírito. Ele disse, eu volto depois aqui. Ele também não sabia, isso aí já não sabia. Então, você tem que estar preparado, você tem que conhecer as doutrinas, conhecer a sua doutrina, mas conhecer também o ponto deles. Eu sempre digo, eu gosto de conversar com qualquer pessoa, ao conversar com qualquer pessoa, eu gosto de saber de onde é que ele vem, o que é que ele crê, o que ele conversa, tudo e tal, fica mais fácil, para você não ficar, já contei algumas experiências sobre isso, você não ficar batendo numa tecla e de repente você está perdendo tempo, né? Você recorda muito bem daquela gravíssima que eu enfrentei com o meu querido irmão Jaime Carvalho dos Santos, pensando que ele era presbítero da Assembleia, ele não era nem católico. E eu fiquei batendo sobre mulher pregadora, e círculo de oração, e cabelo, era só que eu sabia pregar, e pá, e pá, e pá, e tal, e ele balançando a cabeça. O chapéu debaixo do braço, muito sereno, era um mineiro. Quando terminei, disse, o senhor entendeu o que eu falei? Disse, não, senhor. Bom. Aí eu entendi que ele tinha ficado bravo, né? Mas o senhor de que igreja? Disse, de nenhuma. Mas o batismo, o senhor entendeu? Não. Como foi o seu batismo? O senhor nunca foi batizado. Tá bom, então vamos. Melhor vamos. Ele não tinha sido batizado nem na igreja católica, porque ele era mineiro, foi muito novinho para o Paraná, se perderam dentro de um cafezal por lá, nem na igreja católica tinha sido batizado, era pagão de carteirinha. E eu pregando para ele como se fosse um presbítero batizador assembleiano. Tente perceber o que é que o indivíduo crê, para onde ele caminha e tal, fica mais fácil para você. Eu quero falar sobre a Trindade de Deus, mas vamos ler aqui, Deus humanizado. Sim, eu disse que é doutrina. Por que doutrina, irmão? Porque Cristo é a teofania do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sempre se manifestou. O Espírito Santo sempre se manifestou. Cristo é a teofania do Espírito Santo. Quando Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, aquela teofania se manifestou ali. Vê que Abraão foi lá e conversou com o Senhor. Jeová foi ao encontro dele. Ele deu dízimo. Abraão deu dízimo. Esteve com ele. Foi um momento maravilhoso. Ali era Cristo. Essa manifestação de Deus, humanizada. Quando apareceu novamente Abraão, nos Cavaleiros de Manre, lá está Cristo de novo. Elohim, mas em forma humana, se manifestando ali. Cristo. Moisés sofrendo o vitupério de Cristo. Não meta Jesus para lá. Ah, porque Jesus disse no salmo tal. Não fica bem. Não complique as coisas. Porque Davi disse no salmo tal. Veja primeiro se aquele salmo é de Davi, que só de Asaf tem 12. Talvez seja de Salomão, seja de Moisés. Você tem que ter conhecimento. Não vou citar salmo, veja primeiro se aquele salmo é de Davi. Principalmente você vem no púlpito. Vamos ler a escritura no salmo X. O que Davi disse. E está escrito no epígrafe, no cabeçalho, dizendo que não é de Davi.
Então você que toma a tribuna tem que ser muito responsável, porque aquilo tira a força do ouvinte logo. O ouvinte já sabe que você não tem domínio daquilo que vai falar. Outra coisa, evite estar dizendo que o irmão Brana disse aquilo que Paulo disse, que foi Pedro que disse. Como o irmão Brana disse que devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Fica feio isso. Fica feio. Fica feio. Diga que foi Pedro que disse. Aí tem força, tem escritura, tem punho. Como São Pedro disse. Você quer ratificar? Então diga, e o profeta William Brana, quando veio, pregou isso. O irmão Brana pregou o que Pedro disse. Mas não foi o irmão Brana que disse, e Pedro teve que pregar o que o irmão Brana disse. Estou falando e você está comunicando. Para conversar lá na sua mesa, está tudo bem. Conversando entre os irmãos da igreja, está tudo bem. Mas quando você está se referindo, se dirigindo a estranhos, veja está falando. Você está falando com um teólogo, com um estudante bíblico, falando com um pastor. Você não pode dizer qualquer coisa só porque está na cabeça, porque gosta de falar. O mesmo sermão que você prega aqui, ali, acolá. Não, tenha um pouco de cuidado. Deus humanizado. Se Jesus é Senhor e Cristo, então, Ele não pode ser outra coisa senão Pai, Filho e Espírito Santo, que são atributos de uma pessoa manifestada em carne, e não três pessoas distintas na divindade. Em Apocalipse 1:4, vemos plenamente revelado em Jesus o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o que significa que ele é de A a Z, o princípio e o fim, o tudo. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Repita comigo. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, a videira verdadeira, a raiz e geração de Davi, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único Deus. Essa verdade tem sido tão pervertida que necessitamos de uma revelação para ver a deidade e então ver Jesus como a expressa imagem de Deus, o resplendor da sua glória. Citei Hebreus capítulo 1, verso 3. Na brochura 7 itens, parágrafo 12, encontramos que Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo como o germe sanguíneo, o genche. Jesus era totalmente fruto de Deus, sem nenhuma mistura humana, e Maria, a incubadora que Deus usou. Outra questão. Evite o termo incubadora. Quando você estiver falando com um católico, fica bom. Eles pensam logo em galinha. Esse termo incubador é um termo para nós, para entendermos. Maria foi o vaso. Por exemplo, como uma incubadora, aí soa diferente. O que é que faz os nossos evangelistas baterem em retirada? Eles, em vez de dizer que a águia se alimenta de carne fresca, diferente de outros animais, como a galinha, por exemplo, que se alimenta de formiguinha do pé da cerca, outras coisas, eles batem logo. Nós não somos como essas galinhas denominacionais. A águia come comida fresca, isto é, come a comida sangrando, a palavra na hora. Você tem que explicar o que quer dizer isso. O que é comida fresca? A palavra sangrando. A palavra do dia, ela pega a presa, rasga, come, ela caça, ela busca. Ela não pega nada morto, ela pega aquilo vivo. A galinha não, ela se acomoda comendo outras coisas. Então, quando um crente, se porventura um crente não quer mais buscar nada de Deus, não quer mais buscar espiritualidade, não quer orar, não quer cantar, não quer buscar revelação, ele age como uma galinha. Como você quer ficar chamando de galinha? A força de expressão
muda muito o conceito. Havia um chinês que nasceu em Lisboa, aí o filho dele mandou um telegrama do Brasil para ele. Veio para o Brasil, começou a curtir por aqui, entrou na bagunça aí. Papai, mande dinheiro que eu estou passando necessidade do Brasil. Ele pegou o telegrama, sou raio. Mas aqui na China, esse menino, escrever para mim, dizendo, se calhar, está pensando que eu tenho algum banco aqui, dizendo que está passando fome no Brasil para me mandar dinheiro? Não vou mandar. Aí a mãe pegou o telegrama e disse, querido, mas olha, mas aqui está escrito assim, papai, mande dinheiro, eu estou passando fome. Se é assim, às vezes você tem uma grande verdade, mas você prega aquela verdade com um determinado ímpeto que soa como se seja um guerrilheiro, um matador, um sicário de aluguel, e não um missionário da missão 6 meses. Você já entra no espírito da tropa, pegar e matar, acabar tudinho, ser eleito, vai aceitar, se não é eleito, não vai aceitar. Tu não sabe se tu é eleito. E quer que o outro manifeste a eleição. Tu és um conhecedor da mensagem. Tu tem um domínio da Escritura. Quanto à eleição, tu vai esperar aquele dia. Só o rápido é que vai dizer quem é e quem não é. Eu lá vou ver quem é e quem não é, porque eu vou. E se eu não for, eu fico. Ok, aqui mais. Você poderá dizer, entendo a relação entre a ordem para batizar e a execução do batismo. Mas como se explicaria Apocalipse 14, verso 1, onde se lê, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o de seu pai? É um versículo para questionar. Observe na Bíblia que ele nasceu o Cristo. No entanto, foi o nome Jesus que o anjo anunciou. Aqui! Você tem que entender que Jesus se manifestou aqui. Trabalhe nisso, irmão. Jesus se manifestou na terra para viver aqui. E hoje está no céu. Jesus se manifestou na terra, onde viveu 33 anos e 6 meses, em torno disso, e hoje está no céu. Jesus não existia antes. Antes ele era verbo, a palavra. Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que era o verbo? A palavra. Tudo foi feito através dele. Mas depois ele se manifestou aqui na terra em um corpo humano. Terminado o seu mistério, ele voltou à sua origem, luz. Saulo de Tarso, quando viu na entrada de Damasco, já viu que ele estava em forma de luz, em pleno zenite, no meio-dia. Quem é essa luz? Ele disse, eu sou Jesus. E tinha voltado à sua origem. Então Jesus não está na terra. Quem está na terra é Cristo. Quando foi no Pentecoste, ele se repartiu em línguas como de fogo. E desceu sobre os 120 e hoje sobre todos nós. Mas aquilo ali já foi Cristo. Ele mesmo disse, se eu permanecer aqui, fico só. Mas se eu for, eu vos enviarei o Consolador. Realmente há muitas pessoas que se chamam Jesus, porém há um só nascido, o Cristo. Ok, eu quero dar uma nota a respeito da Trindade de Deus, é nisso que eu queria focar somente. Para todo hebreu ortodoxo, o Senhor é um, porque esse é o testemunho da palavra no Velho Testamento. Portanto, ninguém poderá fazer com que um verdadeiro israelita creia que Deus está dividido em 2 ou 3 pessoas. Assim, também deveria ser cada cristão, porque Deus não muda. Deus é completo na tríplice unidade de um ser, não na unidade tríplice de seres.
Os atributos de Pai, Filho e Espírito Santo são um verdadeiro Deus. Manifesto aqui. Deus é trino. Trabalhamos nisso aqui. Deus é trino. A trindade de Deus operou ao mesmo tempo. Os três atributos operando simultaneamente. O Pai estava em cima do povo em uma coluna de fogo. O Filho era o homem que falava com o povo. E o Espírito Santo era Cristo no povo. Diz o profeta: sou trinitário. Creio também na trindade, mas não são três deuses. Creio que há três atributos: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós sempre dizemos: Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Três ofícios de Deus. Deus viveu em uma vez na paternidade, depois na filiação e agora Espírito Santo. Espírito Santo é Espírito Santo. Deus em nós, Deus conosco e Deus em nós. Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Cristo, Espírito Santo. Mas é o mesmo Deus que foi só mudando de situação. Eu falei isso aqui para chegar nisso aqui. Mistério do Filho do Homem. Hebreus capítulo 1, 1 a 3. Da mesma forma que Deus Pai é trino em atributos, o Filho é trino em manifestações. Eu estou lembrando isso aqui porque nós, sem percebermos, fazemos confusão. Parece assim que é muito fácil você falar dos atributos do Pai. Deus conosco, Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Pai, no princípio, o Filho aqui na terra e o Espírito Santo agora durante as eras. Mas quando você fala do Filho, das manifestações de Jesus, dá-se a entender que são três Jesus. Já me perguntaram isso. Tá bom, não são três deuses, mas são três Jesus? Não são. O Jesus que nasceu de Maria era o Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer profeta. Ele era um profeta. Filho do Homem. É um ministério profético. Ele era o Filho do Homem. O irmão Brando é um Filho do Homem. Ezequias, Eliseu, etc. são um Filho do Homem. Jesus era o Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele exerceu aquele ministério durante 3 anos e meio. Começou aos 30 anos com seu batismo e culminou com a sua morte e ressurreição. Um ministério profético. Falando como homem, agindo como homem, sendo Deus. Agora, quando ele desceu no Pentecostes, em forma de Espírito Santo, ali ele passou a ser Filho de Deus. Agora não é mais o Filho do Homem profetizando, agora é Cristo, o Filho de Deus. O que opera conosco hoje não tem intervenção humana, é daí que a Igreja Católica se perde. A Igreja Católica vai bem até o Calvário. Você pode ver que até o Calvário, Maria está atuante. Quem estava ao pé da cruz? Era Maria mesmo. Maria, a irmã dela, o sobrinho dela, João. Então a Igreja Católica, ela tem noção do que está falando. Agora, quando saiu da sepultura para frente, Maria era um deles, era uma que estava no grupo. Maria recebeu a mesma porção. Essa história aqui sobre Maria, desceu 2 línguas de fogo, isso é conversa romana. Da mesma forma que se manifestou sobre Tiago, sobre Pedro e etc., se manifestou sobre Maria. Todos receberam a mesma porção. E quem pregou foi Pedro. Quem pregou não foi Maria. Maria extinguiu o ministério dela. Você não vê falar mais em Maria. Então não adianta Roma tentar colocar Maria, que ela não existe mais nesse quadro. Maria daí para frente passa a ser santo. No céu não tem santa.
O Senhor descerá do céu com seus santos e anjos. Quem vai para o céu são só os santos. Isso não quer dizer que uma pessoa do sexo feminino não tem acesso ao céu. Mas quando ele sai desta vida para outra, ele passa a ser visto como santo, porque não tem alma fêmea e alma macho. Como não tem alma branca e alma preta. Você sabe que isso é discriminação. E o ministério, a manifestação de Filho de Deus, tem um percurso que envolve as 7 eras da igreja. Durante a era de Éfeso é Filho de Deus, Esmirna é Filho de Deus, Pérgamo é Filho de Deus, Tiatira é Filho de Deus e a outra lá, Sardes é Filho de Deus, Filadélfia é Filho de Deus e Laodiceia é Filho de Deus. Em todo o período das eras, quem reina é o Filho de Deus, irmão. Então quem está conosco hoje é o Filho de Deus, que é Cristo. Compreendam isso. E isso está em nós. É Cristo em nós, esperança da glória. Cristo está na igreja, reinando na igreja. O trono de Deus hoje são os crentes. A intercessão está nos crentes. Ninguém recebe nenhum benefício do Pentecoste para cá. Isso não precisa nem um pregador desse sair fazendo alvoroço por aí, querendo colocar florzinha para querer ser mais sabidinho do que o outro. Não, do Pentecoste para cá, a salvação só acontece através de um Filho de Deus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê o quê? Quem crê no que você falar. Quem crê será salvo. Quem crê em quê? Quem crê na tua pregação. Quem creu na nossa pregação? 2.700 anos antes, 2.700 anos, disse Isaías, o evangelista do Velho Testamento. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus disse, siga o que Isaías disse, ide pregar o evangelho. Quem crê naquilo que vocês pregarem? Você diz, mas no que eu pregar? Sim. Atos 2, por favor. Atos 2, 42. Pode ler. Do Pentecoste para cá é desse jeito mesmo. E você não faz nenhum favor, nem a si mesmo, nem a ninguém, em crer nessa... Irmão, se pudesse desligar esse ventilador, eu agradecia. Está me incomodando muito. E perseveravam na doutrina, 41. No 40 diz, e com muitas outras palavras isto testificava e exortava, e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam todos que foram salvos, aqueles 3.000 que foram salvos, e a sequência dos que foram salvos, aqueles que o Senhor acrescentava, quem acrescentava era o Senhor, mas quem salvava era Pedro. É duro, mas é assim que você tem que crer para ser um bom pregador. As pessoas eram salvas pela pregação de Pedro, as pessoas eram salvas pela pregação de Paulo. Você, quando está pregando, é você que é o Salvador, é através de você que aquilo vai acontecer. Se não acontecer através de você, não acontece através de ninguém. Uma vez eu vi uma expressão de David Wilkerson. David Wilkerson foi o homem mais poderoso que já houve na atualidade para pregar para drogado. Ele que fez aquele grande movimento em Nova York, chamado Desafios Bravos e etc. Ele veio ao Brasil em 76, 75, 74, me fale um momento agora aqui, perdão, 73, para ser mais seguro. Quando ele veio ao Brasil para estabelecer os centros de recuperação, eu fui à Vitória no Espírito Santo para recebê-lo. Eu fui daqui e foi um pastor de Minas Gerais, do Recife. Nós só tínhamos 2 movimentos de recuperação a grupos hoje chamados de dependentes. Era o nosso trabalho aqui chamado Cruzada da Libertação para a Vida, Cruzada às 22 horas.
hoje Desafio Jovens, e esse movimento adventista que havia no Recife. Nós fomos a Vitória, de Vitória fomos a Porto Alegre. Chegou em Porto Alegre, um cavalheiro perguntou para ele, perguntou para Bernardo Johnson, para Bernardo Johnson, discípulo do profeta William Mário Branham. Bernardo Johnson morava em São José, próximo a São Francisco, na Califórnia. E perguntou ao pastor Bernardo, só me estranha o David Wilkerson com esse cabelo sobre os ombros. Assim, ele pregava naqueles dias com o cabelo, hoje está idoso, hoje é chamado de profeta Jeremias. Ele pregava o cabelo assim, a vida dele era no meio dos drogados. Por que o pastor David Wilkerson, de origem batista, prega com toda essa força, ele não veio dos pentecostais, e tem esse ânimo todo, essa coragem toda, entrando no meio dos drogados de Nova York? Estou falando de Nova York. O que é isso? Bernardo Johnson respondeu duas coisas. Primeira, sobre o cabelo. Disse, eu não me atreveria a criticar o Wilkerson por ter cabelos longos, se eu não sou capaz de fazer o que ele está fazendo. Primeiro, eu acho que você deveria fazer o que ele está fazendo, de preferência melhor, depois critique-o. Em segundo lugar, sabe por que ele consegue fazer o que está fazendo? Porque ele tem coragem. Ele não é tímido. A timidez é o antônimo da coragem. Ele tem coragem. Ele prega o evangelho, crendo no evangelho que ele prega. Muitas das vezes nós conhecemos muito do evangelho, muito da mensagem, só que você não crê o suficiente do quanto você conhece. Você conhece muito, mas você não crê naquilo. É diferente quando você tem uma pequena doutrina, um pequeno ensinamento, mas você crê naquilo, e aquilo resolve o problema. Montblanc dizia assim, eu não tenho que me preocupar como Deus vai fazer, Ele me disse que Ele faz, está na sua palavra, que Ele é curador, então a minha obrigação é dizer que Ele cura. Você quer ser curado? Venha à frente. As pessoas à frente eram curadas, era o desafio, é a sua coragem. Deus é o mesmo, Deus é imutável, Deus não muda, quem muda somos nós. Será que Ele cura hoje? Será que Ele vai resolver? Será que Ele pode? É você que está questionando. Não, pregue a palavra. Se acontecer, é Deus. Se não acontecer, é problema de Deus. A sua obrigação é pregar a palavra. Faça o que Ele te mandou. Vocês conhecem aquela luta que eu enfrentei? Quando um dia lá no Guamá, eu chamei à frente duas jovens e disse, vem aqui à frente. Olha, chamei uma jovem e outro rapaz que era um presbítero. Disse, vem aqui à frente. Eles vieram à frente rapidamente. Eu cheguei, coloquei eles na frente assim e disse, hoje é a vez de vocês. Vocês têm muitas dificuldades, muitos problemas, mas Deus decidiu resolver o problema de vocês agora. Está resolvido. Me dê a mão. Aí um colocou a mão na minha mão e disse, eu te concedo isso. Fechado? Assunto resolvido. Pode ser o mais difícil. Está resolvido agora. Você, capitão. Ah, tudo bem. Que quando eu cheguei em casa, que eu entrei no banheiro, que eu olhei para o espelho, havia um personagem no espelho olhando para mim. Disse, tu não tens coragem. Ele sorria. Eu não conseguia identificar bem a face dele. Eu entendia que era eu que estava falando. Tu não tens coragem. E se Deus não fizer aquilo? Pela imagem dele, eu não questionei. Porque eu estava me olhando no espelho. Mas quem falava era outra pessoa. Mas pelo que ele disse, aí eu entendi que eu estava cercado por uma circunstância. Eu fiquei desesperado. Eu ia fazer higiene oral, aí soltei a escova, voltei, me encostei atrás e disse, Deus, me socorre, Senhor. E se não der certo, olha aí, se não der certo, Senhor, se aquilo não acontecer, ele estava se referindo ao que eu havia dito para o casal, que eram distintos, duas pessoas.
Aí apareceu um outro personagem no espelho. Disse: esse não estava sorrindo, falou mais sério. E eu conhecia também, mas não sei quem é a pessoa. Mas era como se fosse a minha imagem, mas não era eu. Disse: eu não te mandei resolver nada, eu só mandei tu falar. Deixa que eu resolvo. É Ele que resolve. Deus só está precisando de alguém que tenha coragem para dizer o que Ele mandou dizer. Alguém que fale das suas promessas. Deixa que Ele resolve. Não tem aquele hino? Não sei o que resolve tudo, tem? Como é que é? Teus problemas, Deus resolve os teus problemas. No céu, outro não há problemas para Deus. Deus resolve? Se você assim crê, dobre seu joelho aí. Pai eterno, ajoelhado diante do Senhor, nós conhecemos o Senhor em tantos outros combates, em tantas outras situações. O Senhor entrou em cena e resolveu. E nós queremos testemunhar. Se o Senhor já resolveu aquele, vai resolver mais esse. Se o Senhor solucionou aquele, vai solucionar este. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos de acordo. Nós aceitamos agora a solução. Do menor ao maior. Da saúde às finanças. Dos problemas familiares aos demais problemas sociais e econômicos. Diante do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos nossa família, nossos filhos, o esposo, a esposa, nosso trabalho, a empresa, aqueles que conosco labutam, o funcionário, o patrão, todos estão encomendados ao Senhor agora. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esteve conosco como filho do homem, hoje como filho de Deus, e no milênio como filho de Davi. Nós temos que aceitar que o Senhor é real. O Senhor não falhou quando esteve na terra, não tem falhado agora no decorrer das eras, e no milênio o Senhor estará reinando em nossas vidas, e nós reinando com o Senhor como príncipe e reis da terra. Deus, troveja agora no coração da tua serva. Balança essa mulher, Senhor. Balança essa mulher. Não deixe ela se acomodar. Ela é o instrumento, Senhor, para mudar a situação nesse lar. Controla a língua dela. Ela não vai murmurar mais. Ela vai glorificar, 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 glorificar. Enquanto ela glorifica, as soluções aparecem. O Senhor é o Deus da provisão, o Deus da solução. Oh, maravilha! Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, guardado no teu amor. Que hoje à noite, Senhor, estejamos em todos os pontos específicos, onde vamos fazer os trabalhos com a juventude. Senhor, dá ânimo à nossa mocidade. Dá gozo à nossa mocidade. Você vê quanto essa igreja depende da mocidade. Quem se sinta entusiasmados, encorajados. Encoraja, Senhor. Aleluia. 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 Sim, Pai. Sim, Senhor. Obrigado. Obrigado por tua resposta. Sim, sim, sim. Obrigado por esta solução. Obrigado pela saúde. Obrigado pela tranquilidade. Obrigado pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pelos filhos, pelos netos, bisnetos, pelos avós. Te agradecemos. Oh, Pai, estamos tão felizes de poder começar essa semana de joelhos.
Você vê que a semana passada não tivemos tempo para nos ajoelhar. Mas agora podemos começar bem cedo. Abençoe os nossos evangelistas, nossos pregadores. Domina os nossos pregadores, Senhor. Estimula os nossos pregadores. Dá prazer aos nossos pregadores. Que eles estudem a palavra, estudem a mensagem. Tenham desembaraço, intrepidez, persuasão. Levanta mais homens, Senhor. Levanta mais homens no nosso meio. Levanta mais pregadores, Senhor. Levanta mulheres poderosas, úteis, para desenvolver esse trabalho. Obreiras, ao lado de cada obreiro, apoiando seus esposos, os filhos. Senhor, essa é a nossa necessidade. Essa é a nossa necessidade. Faz isto por nós. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por isto. Obrigado, Deus. Sim, Senhor. Obrigado. Dá-nos uma tarde próspera. Que sejamos prósperos. Aleluia. Prósperos. Que nós cremos no profeta. Por isso seremos prósperos. Sim, Senhor.